bom estar na presença de Deus e mais uma oportunidade para juntos adorarmos ao Senhor. Quero aqui fazer menção em gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, louvamos a Deus, mas quero agradecer ao pastor dessa igreja, ao pastor Benjamin, minha gratidão, obrigado pela oportunidade. Louvar a Deus também pela vida que nós se mandasse e perguntar, nos convidando para estar aqui hoje, já algumas outras vezes, eu perguntava, mas não foi possível a gente estar aqui com os irmãos em outra ocasião, mas dessa vez deu certo. Louva a Deus também, ver alguns pastores que estão aqui, pastor Claudinei, Deus abençoe, pastor também, o Ederson, Maria, Ribeiro, os demais obreiros que estão aqui, Deus abençoe, no nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 14, o versículo de número 3. Glória a Jesus. Uma semana que a igreja está aqui adorando ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, através dos louvores, através da pregação da palavra de Deus. E Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje, mais uma vez. Diz assim o texto, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Podeis assentar? Glória ao Senhor Deus. Queridos, essa noite eu quero trazer a palavra do Senhor Deus. Eu convido a sua preciosa atenção para entendermos a mensagem do Senhor neste momento. O texto que eu acabei de ler neste momento me dá uma luz para pensar e enxergar, porque uma das coisas que me chama muito a atenção sobre Cristo nos Evangelhos é justamente a valorização que ele tinha a respeito dos relacionamentos. Por diversos momentos podemos notar que o nosso Cristo ele demonstrava um zelo muito profundo e um cuidado especial com pessoas. A exemplo disso, nós temos o caso da mulher do fluxo de sangue. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 a seguir, onde enxergamos a importância que Cristo dá àquela mulher. Outro exemplo bíblico também, em que Cristo estava dando muita importância à questão da aproximação de pessoas a Ele, é o caso de Zaqueu, conhecido na Bíblia como Zaqueu, o publicano, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Mas há também outro registro que demonstra a intenção do Cristo a respeito dos relacionamentos. Quem não se lembra, por exemplo, acerca de Natanael, que no capítulo de número 1, versículo 4 ao versículo 47 ao versículo 50, existe uma demonstração onde Cristo aprofunda o relacionamento, a conversa com Natanael, revelando que Cristo já o conhecia, o via, antes que ele mesmo estivesse em sua presença. A isso nós chamamos de empatia. O nosso Cristo, ele tinha muita empatia com as pessoas. E quando eu falo de ter empatia, é justamente a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas, buscando agir e também pensar da forma em que essas pessoas pensariam ou agiriam. Por diversas vezes no Evangelho, nós observamos o Cristo sendo tomado por um ato de compaixão. A palavra compaixão significa sofrer com. Jesus tinha tanta empatia com as pessoas que ele sofria as dores das pessoas. Deixa eu dar um exemplo.
Lembra quando Jesus conversava com a multidão, entardeceu-se e não tinha como dar de comer àquela multidão. Os discípulos olharam para aquela multidão e disseram: Jesus, manda este povo embora, porque já é tarde e não tem com que dar de comer a essa grande multidão. Em primeiro momento, os discípulos enxergaram a multidão como um problema, mas o Cristo olha para a mesma multidão, para as mesmas pessoas, e quando Jesus olha para aquela multidão, ele se enche de compaixão, de empatia, e ele disse assim aos seus discípulos: eu vejo essa multidão como ovelhas que não têm pastor. Observe que era a mesma multidão, mas o sentimento de Cristo era profundo pelas pessoas. Eu vejo isso também no Evangelho de João, capítulo de número 11, onde relata o momento em que uma família estava enlutada. Maria e Marta choravam profundamente porque perdiam o seu irmão. Porém, quando Jesus vai também a essa casa e o leva onde ele fora sepultado, Lázaro, e diz o texto que ele olha para as pessoas chorando e Jesus também chorou. Isso é interessante para todos nós. Quando eu olho para esse texto aqui, estender a mão ao próximo era algo integral do Cristo. Era uma das características mais marcantes do nosso Cristo. Quando eu olho o Evangelho de Marcos, segundo capítulo 14, versículo 3 ao versículo de número 9, nós temos mais um relato. E nesse relato do Evangelho de Marcos, Cristo está inserido em um contexto familiar. Nesse contexto familiar, nesse ambiente familiar, nosso Cristo vai experimentar algumas coisas. Em primeiro momento, ele experimenta ali entre a profundidade e a futilidade. Em segundo lugar, nesse ambiente familiar, ele experimenta o desprendimento, mas ele enxerga também a ambição naquele contexto familiar. Nesse contexto familiar, ele enxerga a verdade, mas também torna-se evidente a hipocrisia naquele ambiente. Nesse ambiente familiar de Marcos capítulo 14, vemos que o nosso Cristo experimenta ali a doçura evidente, mas experimenta também a cólera que não dá para se esconder no mesmo ambiente. A passagem bíblica sobre esse jantar em Betânia nos ensina justamente sobre o caminho e o momento de nos derramarmos ao Senhor nosso Deus. O convite para todos nós essa noite é um convite para nos derramarmos em busca de algo que venha trazer sobre nós um verdadeiro avivamento. O texto que eu me refiro aqui diz que Jesus estava em Betânia. Ele está em Betânia, uma aldeia que distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. A palavra, ao nome Betânia, talvez trouxesse o significado, porque ali, casa das tâmaras, possivelmente por estar próximo a uma plantação de tâmaras que ali existia. E é justamente nessa aldeia de Betânia que Maria, Marta e Lázaro figuram na história sagrada. Quando eu olho para esse texto, o versículo de número 3 nos mostra algo muito interessante. Atesta a presença de Jesus em um determinado lugar. E aonde Jesus está, acontece algo. Aonde Jesus está, o natural dá lugar ao sobrenatural. Aonde Jesus está, a tempestade dá lugar à calmaria. Aonde Jesus está, o desespero dá lugar ao contentamento. Aonde Jesus está, a morte é suprimida pela vida. Jesus está nesse lugar. E se você acredita que Ele está aqui nessa noite, e se for possível levantar uma de suas mãos, adorem o nome dEle e se preparem
serem surpreendidos pelo Cristo que está aqui na casa. Ele está aqui nesse ambiente, e não é jargão de pregador pentecostal, não. Ele está aqui porque a igreja do Senhor está reunida e a presença dele é viva, forte e eficaz nessa casa. Quando eu olho para o texto que nós lemos, o versículo de número 3 nos mostra algo, porque a mesa na casa de Simão, o leproso, algo vai acontecer. Imagine que Jesus recebe um convite importante de um homem chamado Simão. Gentilmente, Jesus aceita o convite para ali estar. E quando Jesus aceita o convite para ir à casa de Simão, pelo menos 3 coisas tornam-se evidentes nesse ambiente familiar. Em primeiro momento, é a figura de Jesus. Jesus está na casa de Simão nesse momento. Jesus entra na casa naquele momento. E agora, todas as pessoas, por mais importantes que fossem no contexto social, tornam-se oculta, porque a presença de Jesus, ela consegue ocultar qualquer outra figura humana, porque a presença do Senhor é o mais importante que pode existir em qualquer lugar. Quando Jesus estava presente, as pessoas iam até ele. Lembram, por exemplo, quando ele estava à beira da praia, as pessoas se reuniam à sua volta, as horas se passavam, a tarde chegava, e as pessoas não se preocupavam em ir para casa descansar, a ponto de Jesus reunir a multidão e despedir a multidão, pedir para que eles fossem embora. Quando Jesus andava pelas ruas também, a multidão acompanhava Jesus, e diante dos doutores da época, o que se evidenciava não era o gabarito, o conhecimento, a dinâmica dos doutores, mas a figura de Jesus atraía toda a atenção, mesmo estando diante dos doutores. Quando Jesus está na casa, a proeminência, a evidência é dele. Não é o pregador da noite, não é o cantor ou da cantora da noite, não é o pastor da igreja. A proeminência é de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o nosso Cristo não está ocultado, se o nosso Cristo não está escondido, se Ele é proeminente, visível, notado neste ambiente, é porque nós somos uma igreja cristocêntrica. Isso é nossa atenção prioritária. Se voltar para Ele, irmãos, é o tempo de sermos surpreendidos pela graça e a grandeza do Senhor nosso Deus. Eu convido você para olhar para Ele nessa noite. Eu convido você para mirar para Ele nessa noite e dizer: Senhor, o Senhor está nesse ambiente. A casa é tua, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. E é disso que nós precisamos. Ambientes onde o Cristo não se torna visível, ambientes onde se canta sobre Ele, onde se fala sobre Ele, mas não é evidente. Há um problema ali, há um problema instaurado nesse lugar. Mas quando Cristo é evidente, o nome dele será exaltado, porque ele está no meio desta casa. Se você acredita nisso, gentilmente, se você puder, leve a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga: Ele está aqui. O que nós iremos fazer nessa noite? Se Ele está aqui, abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Tem um Cristo na casa, pastor. O Cristo está na casa, e quando Ele está na casa, aqui é um sinal evidente. Ao entrar na casa, aqui se
desperta a atenção para o Cristo. A segunda coisa que nos chama a atenção nessa passagem é que quando olhamos para este ambiente familiar, existe uma mesa, e nessa mesa aqui também atrai a nossa atenção. A mesa possui um significado profundo na Bíblia Sagrada, e por exemplo, a mesa não é simplesmente só mais um lugar qualquer, um móvel qualquer. Na Bíblia Sagrada, a mesa transfere a intenção de que a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de relacionamento, é um lugar de proximidade, um lugar de olhar olho no olho. E quando eu olho para dentro da cultura judaica, a mesa não era apenas um móvel qualquer de enfeite, mas era como um altar em torno do qual a família se assentava. O Salmo 128, conhecido como o Salmo da Família, diz que os filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa. A presença de uma mesa no ambiente aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo 3 a seguir, nos ensina algumas coisas, porque na mesa é possível evidenciar altruísmo em uma mesa. Diante de uma mesa é possível estabelecer alianças diante de uma mesa. A exemplo disso, veja o que acontecia com os profetas de Baal. Quando Jezabel dava o pão da manhã, dava o almoço para aqueles profetas diante da mesa de Jezabel, faz então uma aliança naquele tempo. Como profetizar contra Jezabel? A aliança estava feita. Como nós iremos profetizar contra Jezabel? Se tem pão na mesa, se tem comida na mesa. Alianças são feitas na mesa. A mesa refere-se justamente a um tempo de alianças. Mas que tipo de alianças nós estamos fazendo quando estamos assentados ao redor da mesa? Mas a mesa também, ela pode transmitir e dar a oportunidade de profundas revelações. Verdadeiras amizades são descobertas ao redor da mesa. Concertos são feitos também ao redor da mesa, mas revelações profundas também são feitas ao redor da mesa. Ao redor da mesa havia alguém que caminhava com Cristo, que comia com Ele no prato, e na última ceia Jesus disse: um de vocês há de me trair. E alguém fica: Senhor, quem é, Senhor? Os discípulos estavam preocupados, e Jesus continua dizendo: gente, é um dos 12. Ele aperta mais o círculo. A pergunta se intensifica: será que sou eu, Senhor? E ele fala: é aquele que mete a mão comigo no prato, é aquele que está junto comigo, junto à mesa. É essa pessoa que há de me trair. Na mesa tem profundas revelações. Algumas máscaras caem justamente ao redor da mesa. Deus essa noite nos trouxe para uma mesa diferente. Deus nos assenta aqui na mesa, e essa mesa eu vou chamar de reino. Em volta dessa mesa, eu e você somos convidados. Agora, o que é que nós iremos manifestar em volta dessa mesa? Altruísmo, alianças sinceras, ou revelações dolorosas da nossa hipocrisia ou das nossas liberdades? Que Deus tenha misericórdia de todos nós nessa noite, e que a mesa do reino aqui nessa casa esteja superlotada em volta dela de homens e mulheres que vieram nesse tempo profético para adorar e exaltar o nome do Senhor. Quem pode levantar a mão, segurar a mão lá em cima e dizer: a minha mesa é um altar nesse tempo, a minha mesa é um altar para Deus. Oh, aleluia! Estou sentindo a presença do Senhor nesse ambiente. Aqui à minha esquerda, alguém está sentindo a presença do Senhor? Aqui na área do meio, alguém está sentindo a presença do Senhor? Aqui à minha direita, alguém está sentindo a presença do Senhor? Aqui no altar, alguém sentindo a presença do Senhor? Então, se
aqui nessa noite sentindo a presença do Senhor, já tem Jesus na casa e tem uma mesa disposta para alguém assentar em volta dela. E eu já vou adiantar que nessa noite o diabo não vai impedir. Tem um exército para se assentar em volta da mesa, e se há uma oportunidade para isso, se assente e adore ao Senhor. Curva a tua cabeça, feche seus olhos por um momento. Curva a tua cabeça, feche seus olhos por um momento em adoração, em louvor, em gratidão. Quem trouxe? Quem tem alguma coisa para ofertar? Quem tem alguma coisa para entregar para ele nessa noite? Vai. Oh, Deus está aqui nesse ambiente. Deus está aqui nesse ambiente. E profeticamente, segundo esta palavra nesta noite, eu digo: Deus vai virar a história de muita gente a partir dessa noite. Deus vai nos chamar para uma profundidade sem igual nesta noite. Então adore enquanto Deus permanece falando ao nosso Deus. Tem uma mesa, mas tem também um anfitrião. Esse homem é chamado à luz do texto de Simão. A pessoa que recebe Jesus era Simão. Talvez o próprio Jesus o tenha curado da lepra, porque o texto diz que era Simão o leproso. Antes de Jesus entrar na casa, possivelmente ele já tinha entrado na vida de Simão. Antes de Jesus pisar no espaço geográfico da casa de Simão o leproso ou ex-leproso, o Senhor já tinha encontrado talvez o íntimo do coração daquele homem. Estamos preocupados demais com muitas coisas, mas às vezes não estamos tão sensíveis ao ponto essencial que Ele quer falar e tocar na nossa vida. Por mais que tenha, que alcance e que conquiste as coisas sobre este mundo, o mais importante é ter Ele na nossa alma. Ele vai entrar na sua casa nessa noite, se não há uma experiência profunda com Ele. Ele vai entrar sim na sua casa, mas antes disso, Ele quer fazer parte completa da sua vida. Abre o teu coração essa noite, abre a tua alma, rasgue a tua alma e diga: Senhor, entra e permaneça aqui, porque este lugar é teu, Senhor. Este lugar é teu, Senhor. A gente vai varrer algumas coisas para fora nessa noite e a gente vai dizer: Senhor, está pronta a casa, Senhor. Entra nessa casa, Senhor, porque essa casa é tua. O diabo até pensou que ia dominar, mas não vai dominar, porque a partir de então está tudo dominado, mas é pelo poder do Cristo que pode todas as coisas. E aí, segurando ali no ambiente, tem Cristo, tem mesa, tem anfitrião. De repente, alguém vai tomar a cena agora. Uma mulher com um vaso de alabastro, segundo texto do versículo de número 10. Então está na mais perfeita harmonia. Está acontecendo, Simão está feliz, e Jesus está junto à mesa com Simão, talvez outros membros da família, as pessoas que estavam ali, os discípulos, mas de repente alguma coisa quebra a harmonia, porque um personagem entra naquele espaço,
o personagem agora começa a entrar no recinto. E talvez quando entra naquele recinto, não entra com convite especial, não entra com assinatura do anfitrião, não. Alguém entra naquela casa. O evangelista, por exemplo, Marcos, disse que era uma mulher. O evangelista Mateus também disse ser uma mulher. Porém o evangelista João, ele disse que era Maria. Ela está entrando no ambiente, porque às vezes nós queremos cercar, queremos fazer os nossos quadrados, e a gente fica cada um no seu quadrado. Há um impedimento de aproximação. Mas tem uma mulher aqui com muita coragem, e ela vai para o ambiente. Imagine alguém perguntando: alguém te convidou, tem um convite especial, mas ela diz: eu vou, eu preciso ir. Mas vai por causa de quê? A mesa farta? Não. Tem alguém naquela casa que eu preciso encontrar. Quem é esse manco leproso? Não. É um dos discípulos de Jesus? Não. Quem é que você quer ir lá ver então? Eu preciso encontrar com Jesus, porque eu tenho algo especial para fazer por ele hoje. A mulher entra para dentro da casa, e a extravagância, a forma que entra, a chegada repentina, aquilo chama a atenção do que estavam na casa das pessoas que ali estavam agora, na casa de Simão. A mulher entra com um vaso de alabastro, mas ela não perde tempo, ela vai direto aonde ela queria. Ela queria ir aonde, pastor? Ela queria ir aonde estava Jesus. Agora toda ornamentação some, agora toda organização some. A atenção de todos que estavam ali se volta para uma mulher que repentinamente chega na casa, e ela chega com um vaso de alabastro contendo um perfume valioso. E quando ela chega, ela não faz cera. Quando ela chega, ela não demora com o propósito dela, porque tem gente que tem propósito, mas vai amarrando o propósito, e parece que você não sabe o que quer. Ela sabia o que ela queria. Ela entra na casa, e quando ela entra na casa, ela entra com um vaso de alabastro cheio de um perfume caríssimo. Era comum as pessoas abastadas, quando recebiam alguém na sua casa, eles ungiam os hóspedes com uma, duas, no máximo 3 gotinhas de azeite. Mas ela tem um perfume caríssimo, mas ela não quer um conta-gotas, uma gotinha para Jesus, 2 gotinhas para Jesus. Não. Quando aquela mulher chega naquela casa, ela olha e ela vai direto ao Senhor. E quando ela pega o vaso de alabastro, ela quebra o gargalo no vaso de alabastro. E quando ela quebra, o perfume cheiroso começa a exalar no ambiente. Até então era uma mulher que entra, talvez ser um convite especial, de forma abrupta, ela entra no cenário, na cena. Mas quando ela quebra o vaso de alabastro, tem um perfume inundando toda a casa. Não está localizado aqui, o perfume é para Jesus, mas o ambiente é perfumado. Tem gente que trouxe alguma coisa para Jesus aqui, mas já está perfumando o ambiente, já levantou a mão, já deu glória a Deus, já animou o irmão da direita, já animou o irmão que está na esquerda, já animou o irmão que está à dianteira, já animou o pregador aqui nessa noite. Tem um perfume exalando aqui nessa casa, e eu sei que não é para mim, mas é para aquele que ainda é o Senhor, é rei, é poderoso, inigualável. E se tem perfume para ser derramado, derrame agora, levantando a mão e quebrando um vaso de alabastro e dizendo: Deus, é tudo teu. É tudo teu, Senhor. Não tem reserva, Maria, não tem reserva, mulher, não, é tudo dele. Para quem você trouxe hoje? É tudo para ele? É tudo para ele?
É tudo para Ele. É tudo para Ele nessa noite, pastor. Eu estou com medo. Alguém vai achar extravagante a minha adoração. Ninguém viu aqui hoje como juízo para medir o nível de adoração de ninguém aqui. A gente não está com a fita métrica de hoje para medir quem adora mais e quem adora menos. Só tem uma coisa que eu clamo a vocês nessa noite: adore com intensidade nesse ambiente. Entrega tudo nessa noite, porque gente mesquinha que não entrega de forma completa só experimenta superficialidade. Mas se tem gente com desprendimento aqui, se prepare, porque o Espírito Santo vai te levar para as águas profundas nessa noite e dizer: vai pra cá, porque entregou tudo. Sentindo a presença dele nessa terra. Aleluia. Quebra o vaso da vaso. Ele não começa a quebrar esse vaso. Ele começa a quebrar. Começa a perfumar o ambiente com louvor, com adoração. Começa a perfumar esse ambiente nessa noite. Vai. Eu vou dar 1 minuto para vocês começarem a fazer isso agora. Vai, entrega tudo, entrega tudo, entrega. Entrega, experimente além da superficialidade, experimente. Pastor, já por algum tempo que eu não sou renovada mais, eu falo mais de línguas estranhas. Não gosto de você ser renovada. É noite de um renovo especial sobre a sua vida. Vocês não estão nessa semana profética só para cumprir a agenda. Vocês vieram aqui para experimentar algo mais profundo de Deus. E que Deus faça isso de novo na sua vida. Que Deus renove a sua experiência com Ele. Que Deus traga algo grandioso na tua história nessa noite. E se tem alguém sensível à voz do Espírito Santo aqui, abre a tua boca, a tua alma e adore ao Senhor. Oh glória, com os olhos fechados, cabeça curvada, vou lhe dar um momento para você expressar a tua adoração ao Senhor. Aqui não é no conta-gotas, pastor. Aqui a gente vai derramar. Aí alguém grita: por que assim fez?
sentindo perfume no ambiente, mas fala, para quem se desperdice? Tem mais, tentaram colocar preço na oferta dela, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros. O que é isso, gente? Está querendo colocar preço na oferta de alguém, está querendo limitar a oferta, a adoração de alguém. E a mulher está dizendo no coração, podia ter valendo mais de 1 milhão ou 1 bilhão, mas não tem preço isso aqui para outro lugar, porque é para Jesus o azeite que eu trouxe. O alabastro está cheio, mas é para Jesus e não tem dinheiro que compra. A gente não veio negociar a fé, a gente não veio negociar a adoração aqui hoje. O altar é para a oferta está sobre o altar e não tem Judas nesta noite que vai colocar preço na minha oferta. Tentaram desviar a oferta. Para com isso. Dá aos pobres, desvia essa oferta, dá 2 gotinhas só e dá para os pobres o resto. Tentaram desviar a oferta da mulher, mas a mulher falava, é tudo dela. Só que aí o ambiente começa a ser contaminado, não tem só um questionando, porque o versículo de número 5 fala, e bramavam contra ela. Mais gente incomodada com o que aconteceu no ambiente. Já tem um coro agora, porque o texto fala que bramavam contra ela. A ação verdadeira de uma adoradora fez os Judas se manifestarem no ambiente. Judas vai ficar escondido, mas quando um adorador se levantar no ambiente, o Judas vai se manifestar. Irão se manifestar, mas não irão calar e impedir a oferta de uma adoradora. E se tem adorador aqui nesta noite que não tem medo de Judas, abre essa boca e adore o nome de Jesus. Sua maneira de adorar é colocando Judas no ambiente. Puxando para trás, está tentando dar preço à sua oferta. O cerco vai fechar para Judas nessa noite. O cerco vai fechar e não há ninguém que vai impedir de mais mulheres e homens com vasos de alabastro chegar. Agora, alguém está dizendo, abre a porta, escancar o portão, que agora não é só ter um exército com vaso cheio de perfume para ser derramado. Quem trouxe nessa noite? Todo mundo está ali, muitos clamando contra a mulher. Jesus está me recebendo. Bem, gente, os pobres vocês vão sempre ter com vocês, mas eu não. Aí Jesus me fala, deixa essa mulher em paz. Deixa essa mulher em paz. Por que é que vocês estão aborrecendo essa mulher? Como que Jesus fez aqui, pastores? Alguém está clamando contra ela, bramavam terrivelmente contra ela. Jesus vai dizer, por que vocês estão assim com essa mulher? Deixa essa mulher em paz. Jesus trouxe para perto. A palavra dele trouxe a mulher para perto. Deixa em paz. É como que está dizendo, vocês estão falando agora. Deixa essa mulher em paz. Porque os pobres sempre vocês terão, mas eu não. Deixe esta mulher em paz. Mas por que talvez alguém questionaria? E Jesus respondeu no texto dele quando ele fala, ela fez uma coisa boa para mim.
irmã, esse irmãozinho, esse servo, porque ele tem feito uma coisa boa para mim. O que é que você tem feito para ele que é bom nessa noite? Se alguém trouxe alguma coisa para ele, fazendo coisa boa aqui nessa casa, ainda que o Judas se levante, mas no meio da casa, junto à mesa, a voz do Senhor vai se manifestar e dizer: deixe ele em paz, deixe ela em paz. Não tem para Satanás nessa noite, ainda que ele tente, ainda que ele tente se armar, se levantar contra adoradores nessa casa, há uma voz ecoando como perfume de alabastro, e essa voz está dizendo: deixe a minha noiva em paz, deixe a minha igreja em paz. Quem acredita nessa voz, fica de pé adorando o nome de Jesus.